Olá, meu nome é Franco Garcia. Nos vídeos anteriores, preparamos ambientes de desenvolvimento para JavaScript, Python e Lua. As três linguagens são boas opções para começar atividades de programação. Porém, ainda existe uma quarta alternativa interessante, GDScript, a linguagem oficial do motor Godot Engine. O motor Godot Engine provê um editor que funciona como um ambiente integrado de desenvolvimento, IDE. Ele combina, dentre outros, editor de texto, interpretador e depurador em um único programa. Assim, começar por GDScript pode ser uma boa ideia, especialmente porque é simples e quase não requer configurações. GDScript é uma linguagem de programação de alto nível e interpretada. Sintaticamente, ela é bastante parecida com Python, que, na minha opinião, é uma ótima linguagem para começar a aprender a programar. Como o interpretador para GDScript é parte integrante do motor Godot Engine, basta obter o arquivo com o editor do motor para começar a programar. Como bônus, o editor pode exportar projetos para múltiplas plataformas, incluindo Linux, Windows, macOS, Android, iOS e navegadores. Ou seja, com um único projeto, você poderá gerar programas para diferentes dispositivos e plataformas. Além disso, embora GDScript seja uma linguagem de programação criada para o desenvolvimento de jogos digitais, pode-se usá-la para criar outros tipos de programas. Isso é ainda mais interessante quando se considera a possibilidade de integrar bibliotecas escritas em diferentes linguagens de programação ao motor Godot. Assim, convém conhecer a linguagem e o motor. A forma tradicional de programar em GDScript consiste no uso do editor provido por Godot. Para obtê-lo, podemos acessar godotengine.org. Em seguida, acessamos a página de download. Na página de download, escolheremos o sistema operacional. Além disso, podemos escolher uma versão do editor sem suporte à linguagem C# ou com suporte a ela. Para propósito de aprendizado, ambas as versões são válidas. Porém, para começar, é mais fácil escolher a versão padrão, sem suporte à linguagem C#. Assim, o editor terá um único arquivo para iniciar o programa. Logo, vamos escolher a versão que inclui apenas GDScript. Após baixarmos o arquivo, podemos extraí-lo e executá-lo. Caso queira usar o programa em português, você pode escolher a opção. Para isso, basta zerarmos o idioma e reiniciarmos o editor. Como nos outros vídeos, eu prefiro usar o programa em inglês. Logo, repetirei o processo para restaurar o idioma padrão. Embora seja possível criar um arquivo individual como script, a forma tradicional de programar em GDScript trabalha com projetos. Assim, criaremos um projeto como exemplo. Na tela inicial, escolheremos New Project. Em seguida, devemos definir um nome e um diretório para o projeto. Para o primeiro projeto, podemos escolher um nome como Meu Projeto. Por conveniência, podemos criar uma pasta na área de trabalho para armazenar os arquivos. A escolha da versão de OpenGL para desenhar o programa não é importante para primeiros projetos. Tente usar OpenGL-ES 3.0 caso seu computador tenha suporte. Caso contrário, a versão 2.0 possui suporte a máquinas mais antigas. Para criarmos o projeto,
usaremos Create and Edit, criar e editar, em português. Ao contrário dos outros IDEs, começaremos com o ambiente gráfico. Para começarmos o projeto, criaremos uma cena e um script. Para a primeira cena, podemos usar a cena vazia fornecida ou criar uma nova. Para a criação de uma nova, usaremos scene, depois new scene. A nova cena também será vazia. Assim, podemos aproveitar a cena definida por padrão. O primeiro passo é criar um node como raiz da cena. Para isso, clicaremos no mais. O node base é uma boa escolha para a raiz do projeto. Vamos escolhê-lo clicando sobre ele 2 vezes, ou uma vez para selecionar, depois em Create. Agora podemos salvar a cena. Podemos usar Scene, Save Scene, ou apertarmos Ctrl S. O processo é parecido com o uso de um editor de texto. Antes de salvarmos o arquivo, podemos criar um diretório para a cena. Isso ajuda a manter o projeto mais organizado. Para projetos maiores, isso será importante. Logo, convém criarmos o hábito. O próximo passo é incorporar um script à cena. Para isso, clicaremos no Node da raiz. Em seguida, apertaremos o ícone com um papiro e um sinal de mais. Também é possível clicar com o botão direito sobre o nome do Node e escolher a opção Attach Script. Podemos aceitar o nome padrão, que será o mesmo da cena, mas com extensão .gd. Agora estamos prontos para criar o primeiro programa na linguagem. Para executarmos o projeto, podemos usar o ícone de play ou apertarmos F5. A primeira execução solicitará a escolha de uma cena como a inicial para o projeto. Podemos escolher a atual, que é a única que temos no momento. Após o ajuste, o resultado aparecerá no painel de saída. Caso você não queira definir uma cena padrão, é possível executar o projeto apertando F6, que executa o código da cena atual. A mensagem de aviso que apareceu anteriormente é utilizada para permitir o uso do depurador do motor. Você pode acessá-lo, você pode permitir que o uso do programa, liberá-lo pelo firewall do Windows. Qualquer que seja o caso, a função ready é o ponto de entrada para o script. Tipos em GDScript são opcionais. Você pode defini-los ou omiti-los. O projeto funcionará da mesma forma. Neste momento, escolha o que você achar mais simples. Contudo, especialmente para projetos maiores, será útil explicitar os tipos, pois isso pode facilitar a leitura do código. O editor de Godot facilita a criação de interfaces gráficas de usuário. Podemos criar uma como exemplo. Para isso, clicaremos em 2D na parte superior do editor para voltarmos à visualização da cena. Em seguida, clicaremos em um node da cena. Neste momento, temos apenas a raiz. Após escolhermos o node, apertaremos o botão mais. Alternativamente, podemos clicar com o botão direito e escolhermos a opção Add Child Node. Para criarmos uma interface simples, vamos adicionar um VBox Container. Em seguida, iremos aumentá-lo para a tela toda.
Selecionaremos o VBox Container. Adicionaremos agora um HBox Container como primeiro filho. Vamos mudar o nome do filho. Clicamos com o botão direito e escolheremos Rename. Também é possível clicar 2 vezes sobre o nome e editá-lo. Vamos chamá-lo de X. Agora adicionaremos um label a X. Escreveremos o texto X igual espaço. Na cena, escolheremos novamente X. Desta vez, adicionaremos um line edit. Agora vamos repetir o processo e criamos um novo HBox Container como filho do VBox Container. Escolhemos VBox Container e adicionaremos o novo elemento. Vamos chamá-lo de Y. Podemos copiar e colar o label e line edit. Alteramos o valor de label para y igual. Quase pronto. Agora vamos escolher novamente o VBox Container. Adicionaremos um botão com button. O texto pode ser algo como x mais y igual. Agora adicionaremos um novo label a VBox Container. Vamos nomeá-lo label resultado. Você pode executar o projeto com F5 ou usando o botão de play. Você pode digitar um valor para x, um valor para y, apertar o botão e nada acontece. Possivelmente você esteja surpreso ou surpreso com isso, mas este é o resultado esperado. A mágica de computadores é feita com programação. Nós não informamos o computador do que ele deve fazer quando alguém aperta o botão. Logo, agora temos que calcular o resultado e mostrá-lo na tela. Para isso, vamos escolher o botão. Em seguida, vamos adicionar um sinal Pressed. Podemos clicar uma vez para selecioná-lo e depois em Connect, ou clicarmos 2 vezes sobre ele. Podemos aceitar as configurações padrão. Agora, definiremos o código. Executando novamente o projeto com F5, teremos um programa com interface gráfica que soma 2 números. O que ocorre quando se aperta o botão, mas um campo está vazio? Ou se escrevermos um texto. No caso, o valor assumido será 0. Isso não ocorre em toda a implementação, mas ocorre na implementação de float de GDScript. Para descobrirmos isso, podemos acessar a documentação. Para isso, podemos segurar Ctrl no teclado e clicar sobre float. Lemos o texto e descobrimos o comportamento.
programação, você nunca deve assumir comportamentos. É importante ler a documentação para criar programas seguros, estáveis e previsíveis. Parabéns! GDScript é similar a Python, com a vantagem de que o editor do motor Godot torna bastante simples criar programas com interfaces gráficas. Além disso, agora você tem uma ideia de como funcionam programas com interface gráfica. Não basta apenas criar um botão. Devemos definir também o que ele faz. Para isso, escrevemos o código necessário para realizar o processamento necessário. Afinal, como sempre, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá criar sistemas que fazem a magia. Ciência para você, mágica para os outros. Em resumo, certifique-se de que você entendeu os seguintes conceitos: 1. GDScript. 2. Godot. 3. Documentação. Além disso, você fez um bom progresso, mas não se acomode. Tente fazer os seguintes exercícios para praticar. Eles são semelhantes aos passados para JavaScript, Python e Lua. 1. Crie seu primeiro projeto usando o Godot Engine. Escreva uma mensagem na tela usando o print. 2. Crie um segundo projeto usando o Godot Engine em um novo arquivo. Escreva mensagens na tela usando print. Você pode escrever o seu nome e o que você gostaria de programar no futuro. 3. Use GDScript para aposentar a calculadora. Use a linguagem para descobrir qual é o valor de 1 mais 2.3 menos 3.4 vezes 5.6 dividido por 7.8. 4. Qual linguagem você prefere até este momento? GDScript, Lua, Python ou JavaScript? Por quê? A escolha é sua e pessoal. Conhecer várias linguagens de programação permite escolher aquela que você preferir. Existem muitas outras linguagens de programação. C, C++, C Sharp, Java, Go, Dart, Lisp e Prolog são alguns exemplos. No meu website você pode encontrar páginas para configurar ambiente de desenvolvimento para várias linguagens de programação. Entretanto, existem muitas outras opções. De fato, é possível citar nomes de linguagem que variam de A até Z, ou de Ada até Zing, até Zig, se você preferir. De qualquer forma, é hora de iniciarmos uma nova série. Temos alguns ambientes instalados, precisamos começar a utilizá-los. Assim, os próximos vídeos focarão em pequenos projetos e simulações para aprendizagem de programação usando Lua, Python, GDScript e JavaScript. Caso você não queira esperar por vídeos, você pode acessar um curso introdutório completo em francogarcia.com/pt-br. Procure por Aprenda Programação ou Aprenda a Programar e siga os tópicos. O link também está na descrição deste vídeo. Para um resumo rápido da sintaxe de GDScript, você pode acessar a página sobre configuração de ambiente de desenvolvimento para GDScript. Ela também está como comentário na descrição deste vídeo. O que o futuro nos reserva? Com uma pessoa capaz de programar, você é quem me diz. Toda jornada começa pelo primeiro passo e continua pelo próximo. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão no comentário do vídeo. Você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Afinal, o futuro está na ponta dos seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você.
Até a próxima!